Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 21 de outubro. E antes eu começo a falar minha análise para essa semana, eu peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Passando também para avisar que essa semana é a última semana que eu vou liberar minha sala de forma pública. Depois volta a ficar somente para os alunos, inclusive na próxima semana começa a segunda e última turma de mentoria do ano. Então ainda dá tempo para você poder fazer parte. Acho que era só isso dos avisos, então bora lá pro gráfico, falando rapidinho da revisão de sexta, que eu acho que foi dia 18, que eu não cheguei a fazer. Não cheguei a operar, mas preciso aqui fazer a revisão rapidinho. Sexta-feira, então, basicamente preferi não operar. É aqueles dias que eu penso assim, a semana já foi boa, vou não mexer de operar, tava querendo descansar, mexer com outras coisas, aí não fiz nadinha, fiquei só observando. Vi que deu alguns movimentos interessantes, se a gente for ver aqui em relação ao Renko, por exemplo, trocou de cor e trocou bem, viu? Não teve ruído. Já no início do dia essa venda aqui já teria andado, deixa eu ver, acionou 9h02 da manhã, 600 pontos, essa compra aqui uns 500, quase 600 também. Agora essa venda foi reto, né? Essa venda foi muito, muito forte. Caiu em 1 hora 1.500 pontos, muita coisa. A compra também andou bastante, a venda também andou alguns pontinhos. E aí depois do almoço, aquilo que ultimamente está acontecendo. Não tem o que fazer, o volume fica muito, muito fraco. Falando já do dólar aqui em relação ao Renko, o dólar já foi ruim. O dólar teve ruído aqui bem feio, deixa eu ver se estou no dia certo isso. Pelo menos no iniciozinho do dia chegou aqui a dar uma oportunidade, mas depois muito ruído aqui, subindo de uma forma bem estranha. Ruim, tá? Então o índice foi bem melhor em relação ao Renko. Gráfico de candles, que eu nem cheguei a dar uma olhada de forma aprofundada aqui, sexta-feira. A gente teve um movimento macro acabando respeitando uma marcação que eu tinha, falando aqui do índice primeiro. A gente tinha essa marcação aqui da CLT, que eu tinha deixado para o dia de quarta, quinta, na verdade terça, quarta e aí quinta, né, acabou rompendo. E sexta fez a troca de polaridade aqui. Então a CLT acabou sendo importante, a gente vê que respeitou aqui a troca de polaridade da região, vou deixar ela inclusive marcada aí já. Sexta-feira, abertura foi um gapzinho de alta, primeiro candle de virada vendedora, um candle que acabou demonstrando qual que é a intenção do dia, né, que era de queda. A gente tinha aqui as médias sem tendência, o movimento caiu forte, travou justamente na região aqui de fechamento, ajuste, médias, uma bagunça aqui, travou forte e começou a subir. Devolveu o movimento de baixa, só que essa devolução aqui foi bem fraca. A gente vê que para cair foram 2 candles, para subir demorou bastante. E aí chegou a abertura do Avista, o Avista estava com um cenário de possibilidade de queda das ações. A gente teve aqui uma trollagem, né, de romper a máxima, só que rompimento de forma esticada, faz um pullback. Esse pullback aqui eu não vejo possibilidade de compra, o movimento estava muito estranho, já estava começando a fazer até deriva. E aí, pancada para baixo. Sinceramente, não vi aqui gatilho interessante e seguro para se fazer vendas, talvez esse 45 aqui, tá? Talvez o 45 pelo 2 minutos, mas possivelmente pela volatilidade da abertura do norte-americano, eu acho que não teria dado tempo. Deixa eu ver se tinha risco-retorno também, que é importante isso, para a média de 20, não vai ter. Não vai ter risco-retorno, então infelizmente seria uma operação inviável, não tinha risco-retorno. Infelizmente ignorou a 20, desceu reto, ignorou as médias de novo, e aí fica difícil, né? Que a gente vai ter que esperar as médias começarem a criar uma tendência de novo. Chegou no fundo do dia, ignorou o fundo do dia, estopou aqui quem talvez estava comprado com stop nessa região, ou pensou em comprar só porque era fundo do dia, caiu reto. E aí chegou nessa região aqui no meio do nada, do Neida. Essa região era além de 0,5% de baixa. Aqui, se for marcar retração, não tem retração, já tinha rompido a retração. Então, não tinha fundo também. O que eu posso talvez considerar, eu acho que nem ia bater tanto, deixa eu ver aqui. Talvez a CLT aqui, mais ou menos, deixa eu tentar desenhar, mais ou menos a CLT desse jeito, o que eu vejo, porque sinceramente, aqui essa região também era um caso de suporte, né, um mega caixote. Mas fora isso, parou do nada. E por ser uma região do nada, eu não vejo aqui confluência suficiente para pensar em reversão. Gatilho pelo 2, vamos ver se teria dado de reversão. Talvez esse candle aqui, mas é aquilo. Por que eu vou comprar aqui? Quais as confluências que tinham, né?
Então, acho precoce o movimento. Pelo 5 não deu gatilho. Aqui teria dado pelo Renko a troca de cor. Seria uma oportunidade pelo Renko. O movimento acaba fazendo pullback bem agressivo na 20. Não vejo vendas aqui. Tem que esperar os critérios de venda preencher para esse tipo de pullback agressivo. Testa o fundo, mas olha como que a média 20 e a 9 já estão bem próximas, né? Isso aqui não é sinal de força delas mais. Faz um pullback sem gatilho de venda e aí quebra a força da 9 da 20, passou por cima. E depois eu estava olhando aqui, o movimento já ficou bem estranho depois do horário do almoço, porque aí começou muito doji, muito candle de rejeição, gap entre candles, volume fraco. Então aqui, por exemplo, olha o cenário horrível. Aí morreu. Depois do almoço não tinha muito o que fazer, movimento aqui travado. Então, pelo menos o gráfico de candle aqui no fundo eu não vi confluência, aqui em cima não tinha risco retorno, infelizmente. Em relação ao tipo do gap, não vejo aqui setup da VWAP, não deu tempo para indicar a força vendedora, o movimento simplesmente já caiu reto. E aqui, final do dia, horrível, né? Não tinha muito o que fazer. Falando em relação ao dólar, gráfico de candle, a gente teve aqui um cenário confirmando como se fosse uma região até de lateralidade já, tá? Esse fundo aqui já do primeiro candle do dia, deixa eu puxar para baixo, a gente teve um candle de força compradora. As médias estavam sem tendência aqui em relação à abertura. Eu não vejo setup da VWAP, não indicou força compradora e nem vendedora. Não vejo reversão, não vejo movimento para venda. 9 não cruzou VWAP, não tem tendência boa ainda. Nem teria sido acionado também. O movimento ficou bem estranho. Médias aqui também chegando depois emboladas. Tentando subir aos pouquinhos, mas vejam só, gap entre candle, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Isso aqui não é um sinal bom para a parte da manhã, né? Que geralmente tende a ter mais liquidez e volume. Crava o ajuste, testa, né, no caso aqui o ajuste respeita no início, mas faz um pullback, rompe o ajuste. Gatilho, nem ter sido acionado, candle de rejeição, infelizmente. Movimento acaba fazendo outro pullback, gatilho, pullback já sem risco retorno. Movimento sobe e aí começa muito doji, candle de rejeição, 9 a 20 quebra a força, passa por baixo, não deu possibilidade de cruzamento, pullback de cruzamento, já ficou bem travado aqui. E aí, até o final do dia, começou de novo gap entre candles, subindo com muito candle de rejeição, muito doji, e testando ainda a região aqui de resistência, o mega caixote que nós temos aqui, importante. No geral, também achei bem feio aqui o movimento do dólar, gráfico de candles com muito ruído. E aí, falando em relação ao estudo semanal, o que a gente tem aqui, deixa eu mudar para a série histórica. E aí a gente vai lá para o mensal e tem muita coisa importante para falar. Nós estamos aqui, deixa eu ressaltar quantos dias? Espera aí. Estamos no dia 20, né? No caso amanhã é dia 21, então nós temos praticamente 5 pregões na semana, 4 no próximo. Então 9 pregões aí para acabar o mês. Então já estou preocupada com o movimento aqui que esse mês está fazendo. Porque a gente tem aqui uma região que eu queria que tivesse sido testada, né? Porque tem muita liquidez, não foi. Acabou sendo uma troca de polaridade. E aí, esse candle atual não rompeu mínima, não rompeu mínima. Então, os compradores conseguiram defender esse fundo aqui, que era importante. E, por enquanto, está formando um candle que acabou de romper a máxima do mês anterior. Um candle forte, comprador, num movimento, no geral, de alta, infelizmente. E aí, o cenário fica bem complicado. Porque esse aqui pode ser um pullback para acabar testando essa máxima aqui. E a gente vê renovação de máxima histórica de dólar, tá? Porque está muito próximo aqui desse topo, esse topo que é quase R$6. Então a situação não está boa se for olhar em relação a isso aqui. Está quase chegando em região de sobrecompra, mas por enquanto eu acho que tem sim força para chegar a renovar a máxima. Olhando em relação à média de 9, a gente vê que fez um pullback da 9, então por isso que está dando essa impulsão. Faltam 9 pregões para o mês e eu não duvido nada que esse bloco desse mês atual venha fechar um pouco mais positivo. Agora não sei se vai ainda romper a máxima nesses 9 pregões que faltam, tá? Mas que o cenário infelizmente está todo ruim para se pensar em um movimento para testar agora esse fundo. Tá mais com cara para subir do que agora para testar o fundo, infelizmente. Aqui no macro a gente vê que o dólar está respeitando mesmo, né? CLT desses fundos aqui esse ano acabou respeitando, demorou, mas acabou respeitando. Se for olhar esse fundo duplo que fez aqui embaixo no início do ano, projetar o fundo duplo para cima, a gente tem o último alvo lá em cima ainda. Então o cenário não está legal não. 5,50 que estava aqui embaixo acabou segurando novamente como suporte. E essas regiões seguem importantes ainda, tá? Tanto o caixote aqui em cima quanto o caixote aqui embaixo. E por enquanto vou deixar essas marcações. Agora no semanal
a gente tem um cenário que infelizmente desconfigurou o que eu estava esperando, que era um ombro, cabeça, ombro. Então o cenário agora com esse topo aqui testando esse segundo ombro, já fica ruim, indicando até a possibilidade de movimento de alta mesmo, de testar a alta aqui, infelizmente. Nós estamos na cara do topo do segundo ombro, tá? Que tem liquidez aqui, e é uma região importante, mas vamos a alguns fatos. Nós temos aí 3 semanas consecutivas de alta, a última vez que aconteceu isso foi aqui. A quarta abriu com um mega gap, e aí voltou tudo. Nós tivemos várias semanas consecutivas aqui, várias consecutivas aqui. O ano não tá fácil pro dólar, tá? Não tá fácil, o movimento de alta tá muito mais forte. E cada movimento de correção que faz parece que é uma correção justamente para voltar a subir. E aí o cenário não tá legal. O que eu posso talvez aqui esperar que não haja por enquanto o rompimento de forma verdadeira e que seja uma resistência aqui nessa região de lateralidade. Mas tem que tomar cuidado, né? O fato de ser uma possível resistência tem liquidez. Uma liquidez aqui importante. O cenário aqui em relação às médias, a gente não está sobrecomprado. Está ok ainda. É um pullback que está tentando reagir a 20 ainda. Se ela não conseguir reagir, a gente pode ver fraqueza dela. Então, se ela não conseguir renovar a máxima aqui, começa a ver uma fraqueza da média 20 e deixar o preço mais travado. Fora isso, ai, tá tão triste esse cenário. Aqui em relação ao diário já, o diário aqui nos últimos dias tem subido bastante no geral. O movimento aqui, inclusive, fez uma barra forte na sexta, engolfou, tá? Engolfou a barra anterior. E aí nós podemos acabar pensando que isso aqui é um cenário para romper essa máxima aqui, infelizmente, tá? O jeito como fechou a barra de sexta não é nada legal. Não é nada legal. Aqui segue sendo uma região de possível resistência, mas só ressaltando, resistência que também tem liquidez. Fora isso, nós temos a nossa máxima lá em cima. Mas essa semana, deixa eu ver pelo diário, o diário já está sobrecomprado, tá? E aí nós podemos ver que pelo menos não está tendo tanta divergência assim de topos. Topos iguais, está quase o mesmo nível de IFR também, mas está sobrecomprado. E aí começa a ficar complicada essa subida aqui, porque aí vai ativar também o IFR lá do semanal, que também vai ativar o IFR do mensal. Por isso que precisava, se for para querer romper, que seja um rompimento verdadeiro, que faça uma correção e depois suba. E outra coisa, nós aqui no diário, se for subir de uma forma bem explosiva, vai acabar chegando em Keltner de novo. E aí Keltner pode acabar respeitando como respeitou aqui, e se tiver um movimento explosivo de novo, a gente pode ver o movimento respeitando, formando aqui terceiro toque de uma possível LT, tá? Aqui nós temos afastamento da média 20, isso não é legal. Agora aqui, por exemplo, aconteceu afastamento, aqui também. Acaba voltando um pouco para a média 20, justamente o IFR e o LS, né? Eles usam isso como base. Aqui em relação a só o LS, por curiosidade, o LS está esticando, está subindo. Não falta muito para chegar aqui na linha de sobrecompra do LS. Aqui em região, a marcações que eu tenho marcadas, né? Nós temos essa região desse caixote, então a nossa resistência, temos aqui o suporte, eu queria que tivesse testado, não testou. E aí eu vou reduzir o tempo gráfico agora para 60, para a gente ver melhor como que o preço está subindo. O preço está subindo em forma de deriva, tá? Temos aqui uma deriva, vou jogar LT mais para frente. Uma deriva junto com uma região de resistência, junto aqui com outros blocos de troca de polaridade. Minha voz está muito, muito rouca. Nós temos aqui essa região, então, de possível suporte. Temos aqui quase se formando também essa região aqui de resistênciazinha. E caso houver o rompimento, do jeito como está subindo, né? Parece que está subindo usando troca de polaridade, né? Aqui nós temos, então, essas marcações. Recomendo que vocês também tenham marcado. Vou jogar esse aqui pra frente, vou jogar esse aqui pra frente. E esse caixote aqui todo eu vou deixar também só para relembrar. E vou só diminuir aqui o caixote para deixar indicando que nós estamos numa região que ainda não foi preenchida, que é isso aqui. Tá faltando muito pouco para preencher, tá? Muito, muito pouco. 5 minutos, a gente tem aqui um cenário, então, de possível lateralidade. Se amanhã já abrir com gap de alta, não vou estranhar. Basicamente vai pegar a liquidez do segundo ombro do oco, que eu queria que tivesse respeitado. Então, não duvido se isso acontecer. Aqui, em relação ao VWAP mensal, só por curiosidade,
A VWAP mensal ela não foi testada, então a gente pode imaginar isso como um cenário que nesses próximos dias do final do mês, né, a gente possa ver um movimento de retorno para buscar VWAP, coincidindo por ser uma região de resistência, né? Então, por isso que eu estou pensando nesse movimento aí de possível correção para buscar aqui mais próximo da VWAP, porque semana que vem finaliza aí o mês de outubro e a gente não teve mal teste dessa VWAP desde o início do mês, tá? Já tem umas 2 semanas que já está afastada aí da VWAP e não fez uma correção. Então, se a gente for usar isso a nosso favor, juntando com a questão de é uma deriva, é uma região de resistência, está esticado, vai ficar sobrecomprado, a gente pode imaginar um retorno aí, uma queda dos preços. Aqui, deixa eu ver, em relação ao dólar, eu vou falar mais algumas outras coisas do macro depois. Mas, já vou aproveitar e agora já falar do índice. Só que eu vou direto para o Ibov. A gente teve rolagem de contrato aí dias atrás. Então, eu tenho que ir lá no Ibov, mensal, e que a gente tem aqui. Um cenário que ainda não me gera, assim, pânico. É uma correção ok. Deixa eu tirar isso aqui. Uma correção muito tranquila, no movimento que no macro ainda segue subindo. Eu vou ficar preocupada se começar a chegar aqui no fundo do mês de junho desse ano. Mas está bem longe ainda, então não é nada para preocupar o cenário de alta ainda do Ibov. Olhando a pernada mais recente aqui, é o primeiro nível de retração. E aí, se a gente for diminuir o tempo gráfico, a gente vai ver que o movimento aqui, a região onde está, é uma região de suporte muito forte. Está travando, tá? É um mês que não está caindo tão forte. O dólar está subindo forte, mas o índice não está tão forte assim. Então, é um mês que está travando bastante essa região aqui. Já vou direto para o semanal, que vai ser importante aqui. A gente vê o semanal alguns fatores bem relevantes. Primeiro, terceiro toque de LT aqui. Nós temos, então, um movimento tentando subir em forma de pivôzinho com pullback. É uma região de troca de polaridade desse ombro cabeça a ombro. É região de retração dessa pernada, se for marcar lá de baixo também. Então, tem muito bloqueio comprador aqui. Não só isso, mas se eu for marcar, por exemplo, a média 20 do semanal, ela também está aqui embaixo. Então, tem muito bloqueio comprador. E se for olhar em relação a fundos, né? A gente teve um fundo aqui, mais ou menos essa região, no caso, né? E fundo aqui, mais alto. E o IFR está com fundos mais baixos. Tem essa questão da divergência também. Então, a gente pode acabar vendo um pullback acontecendo a qualquer momento. Espero que sim, venha acontecer o movimento para agora subir. E é uma região aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. A marcação aqui está meio errada. Espera aí. Deu um pau aqui no jeito da marcação do Ibov. A gente pode esperar um movimento de alta que, se for juntar, é a região de 130 mil pontos também, que é um bloqueio bem forte, que antes estava servindo como uma resistência, né? E agora foi rompido e pode servir como um suporte para jogar para cima. De força de favela gap, a gente teve um favela gap aqui, no caso acabou sendo testado e preenchido boa parte do movimento, então por enquanto está tudo tranquilo, não vejo desespero nenhum. E outra coisa, a gente teve aqui um pivôzinho, um pivôzinho de baixa, só que na semana anterior não renovou essa mínima, então a gente vê que o pivô, por mais que tenha sido confirmado nesse candle aqui, ele não está seguindo o movimento por enquanto. Então, cenário ainda de força compradora tentando atuar nesse fundo aqui. Outra coisa, deixa eu comparar agora o contrato atual olhando o semanal. Cenário bem parecido também, tá? Não chegou a renovar a mínima aqui desse fundo anterior. Nós temos, não vai aparecer um caso a média de 20, porque nós estamos olhando o contrato atual. Mas se eu olhasse a série histórica já ia mostrar. Só que eu não vou olhar a série histórica, que nós tivemos um gap de uma diferença de quase 2 mil pontos de um contrato para outro. Por isso que fica ruim de olhar a série histórica. Então, vou manter no Ibov aqui. E nós vamos agora direto, deixa eu arrumar aqui, pro diário, tá? O diário aí já começa alguns problemas para poder subir o movimento. Nós temos aqui a questão do canal, né? Vem nesse canal de baixa. E se a gente for ver quanto tempo que está nesse canal de baixa. Começou aqui mais ou menos essa região. E agora nós estamos aqui há 42 dias em canal de baixa. Esse canal, mega canal aqui, foi muito mais tempo, né? Praticamente 120 dias. Então, esse canal ainda está bem pequeno, mas não só isso, mas o range é curto. Muita coisa curta aqui. Se a gente for comparar esse outro que nós tivemos aqui, 94 dias. Então, acho que pode estar um pouco cedo para um movimento de alta se comparar com outros aqui atrás, tá?
Mas olhando o diário, outra coisa também, que a gente teve o teste da LT superior, nós estamos numa região como se fosse uma trap zone de price action. Tem força compradora para subir, mas também tem força vendedora para jogar para baixo. Quem vai vencer? Não sei. Não sei. Aqui, se for ver média, a média também está ancorando junto com a LT. E aí a gente começa a juntar vários cenários. Tem gente que vai seguir talvez um movimento de baixa, tem gente que vai seguir cenário de movimento de alta. Mais um cenário de movimento de alta aqui. Nós tivemos, né, divergência em relação a fundos. Ó. Nós tivemos fundos mais baixos no gráfico, só que o IFR está mais alto. E aí começa a indicar uma divergência aqui pra gente, um sinal também positivo de tentar subir. A gente tem aqui o teste da média de 20, já fez o teste dela, foi a reação dela, tá testando de novo e por enquanto não conseguiu renovar esse fundo. Então pode ser com essa sombra e esse candle de rejeição e esse fundo aqui um sinal de que talvez vai romper essa média de 20 para cima. Aqui, deixa eu ver se teve um cenário parecido. Vamos olhar aqui atrás. Naquela época, aqui nessa região desse fundo aqui, no finalzinho do ano passado, quando todo mundo estava botando fé que esse movimento do Ibov ia ser mais para baixo. A gente teve uma rejeição muito forte aqui, movimentos até quebrar a 20, voltou, mais um pullback na 20, trap zone juntou, 200 acabou respeitando, acabou fazendo como se fosse um fundo duplo. E o movimento simplesmente explodiu quando ninguém estava esperando o movimento de alta e explodiu, explodiu e explodiu. E agora, se for juntar depois com o cenário macro, muito pessimismo, tá? Em cima e por volta, assim, da bolsa aqui, muito pessimismo. Justamente nesses movimentos pessimistas, acaba dando uma impulsão para cima. Isso eu nunca esqueço lá de quando testou os 100 mil pontos, né? E rompeu. Muito pessimismo. Ai, que bolsa agora vai lá para 90 mil, que não sei o quê. E aí, quando houve o rompimento dos 100 mil pontos aqui nesse fundo, que antes de romper fez uma mega barra de rejeição, mas depois, quando rompeu, cada vez mais pessimismo, mais pessimismo, mais pessimismo. E olha essa última barra que a gente teve do fundo, né? Uma mega barra de exaustão, com tudo aqui indicando que não estava saudável essa queda. E as pessoas ainda vendendo a ideia de que bolsa 90 mil, bolsa 80 mil. E aí o cenário inverteu todo. O cenário inverteu e a gente não viu mais o teste daquele fundo. Então, também eu digo para euforia também. Quando o movimento está subindo demais, euforia, coisas positivas. Quando as pessoas esperam muito movimento positivo, é hora também de começar uma correção, né? Então, a gente está passando mais ou menos por esse ciclo já, tá? E vai juntar com outros cenários aqui que eu vou mostrar também, que pode dar impulsão para movimento comprador. Mas aqui em relação ao diário, então, temos essas dúvidas. E aí, falando aqui de marcações, deixa eu ir agora para o contrato atual e ir agora para o diário. Por isso que eu tenho aqui essa marcação por enquanto. Nós temos aqui nossa média de 20, tentando respeitar como resistência, mas também nós temos esse suporte aqui no fundo. E aí, deixa eu agora reduzir o tempo gráfico, vou primeiro lá no Ibov de novo e vou para os 60 minutos. 60 minutos que a gente tem em relação às médias aqui. Média não está fácil de olhar 60 minutos, o movimento não está caindo em forma de pivô fácil. Olhando o contrato atual, 60 minutos, eu tinha marcado esse canal aqui, que poderia ser uma bandeira de baixa. Realmente, assim, tentou ser, mas não confirmou ainda o confirmamento. Oh, meu Deus. Não conseguiu confirmar ainda o rompimento dessa bandeira aqui. Então, por enquanto, o cenário agora está mais para a lateralidade. Aí eu já vou tirar esse LT, já vou tirar esse aqui também. Tá tudo bem, vou deixar só esses dois caixotes, que é o que mais importa no momento mesmo, que é esse fundo. E para baixo desse fundo aqui, não tem nada próximo, tá? Para usar como referência. O mais próximo que nós temos é de agosto. Então, deixa eu só confirmar se é agosto aqui mesmo. De agosto. E mesmo assim é um cenário que não tem mais retração, se for olhar dessa pernada aqui. Deixa eu confirmar para vocês. Olhando aqui em relação a esse fundo, topo. Tem até o 61 de retração um pouco aqui embaixo ainda para tentar segurar o preço, 128,600. Tem ainda ela, junto com a média 200. Mas depois disso aqui, em relação a essa pernada de alta, eu não tenho. Eu tenho aqui esse fundo, né, acabou respeitando. Aí eu teria que colocar outras retrações, no caso dessa outra pernada aqui. Mas nada muito próximo. Eu não tenho nada muito próximo com possível trava, um suporte. Não tenho. Voltando aqui para os 60 minutos. Contrato atual. Então, essas marcações são as mais importantes. Em relação aqui a IFR, vamos ver se está tendo alguma divergência. Aqui o cenário, nós temos
Não está tendo divergência, tá? Fundos aqui mais altos. E aqui o IFR também está com fundos mais altos. Topos também descendendo, então tá tudo ok. O movimento tá bem feio lateral aqui mesmo. Aqui em relação aos 5 minutos, deixa eu ver só uma marcação aqui que tá errado. Tá errada essa marcação aqui. Pera aí, deixa eu olhar no diário de volta. Só atualizar isso aqui. Deixar mais aqui em cima. E aí fica mais fácil de ver. 5 minutos aqui para amanhã. Um cenário bem complicado, tá? Cenário bem complicado aqui. O movimento fechou sexta-feira com as médias meio sem tendência, que é um mini caixote dentro de um grande caixote. Se amanhã abrir já com gap de baixa do nada, eu não vou estranhar, porque aqui tem muita liquidez. Eu só não queria que, assim, pior que eu acho que ainda vai acontecer essa situação. O cenário ainda tá com carinha de que vai tentar cair mais um pouco. E o dólar tá com carinha de que vai subir mais um pouco para assustar mais. Então fica complicado, né? Esperar talvez dar alguma pretendência de pegar para romper esse fundo, ou esperar o pós-rompimento e pegar algum pullback de pós, talvez para o gráfico de candle seria interessante. Fora isso, focar nas extremidades, né? Por exemplo, aqui em cima, extremidade, aqui embaixo, extremidade. No meio do movimento para o gráfico de candles pode ser bem perigoso nesse mercado que está numa grande lateralidade. Da VWAP mensal, eu vou ter que olhar a série histórica, porque a gente teve a rolagem de contrato. A VWAP está passando aqui no meio, ó. A VWAP está passando aqui no meio, mas se eu for olhar o contrato atual, a VWAP está na região também, está bem próximo, mas complicado, né? Complicado aqui. Uma coisa interessante que, olhando, né, o preço, o futuro está a 132 mil pontos. Por causa da questão dos juros, né? E precificando que daqui 2 meses o Ibov deve ficar nesse preço. E o Ibov mesmo está em 130, que é um preço muito mais forte do que 132, né, do futuro. A questão é que finalizou o contrato passado agora na quarta-feira e tinha muitas posições de interesse compradoras para ficar acima de 130. Por isso que no dia da rolagem de contrato, a gente teve um movimento que deixou o preço acima de 130 no Ibov. Tinha muito interesse aqui. Agora, eu não sei como que está sendo montado o interesse em relação ao Ibov aqui nas opções, tá? Mas aqui, em relação ao índice dólar, pelo menos eram essas marcações que eu acho importante considerar. Então, para amanhã, esses caixotes, o dólar também tem os seus caixotes, deixa eu só colocar aqui essas regiões. Dólar em canalzinho, o índice pelo menos não está em canal, mas os dois estão em região de lateralidade. O dólar pelo menos fechou mais próximo da região superior do caixote e o índice chegou a fechar mais próximo da região inferior. Então, pelo fechamento, a gente vê que um está com mais força para cair, o outro está com mais força para subir, tá? E, por enquanto, o cenário não inverteu. E aí a gente vai olhar aqui alguns outros ativos que são importantes considerar, que estão afetando bastante o movimento dos dois, principalmente do dólar. Em relação, primeiro, ao DI de 2029, se for olhar aqui o diário do DI, a gente teve uma figura bem interessante. A gente teve aqui uma figura muito importante que foi esse ombro, cabeça, ombro invertido de continuidade. Aqui houve rompimento, pullback, fez aqui como se fosse um pullback lateral, acumulou e rompeu. E aí o movimento está subindo de forma esticada. Eu já começo a ver muito aqui candle de rejeição, tentando segurar esse preço. Se a gente for ver se está sobrecomprado, temos divergência de IFR, isso é importante. Então, se a gente for ver, está subindo os topos, porém o IFR está descendo. Então, nós temos divergência em relação a isso. Se marcar projeção da cabeça, né, com a linha do pescoço para cima, temos a região aqui, pelo menos o primeiro alvo cravado. Possível trava, né, importante. E aqui chegou bem próximo de 13, que é um número 13, maravilha, né? 13 aqui chegou um número bem importante, também como se fosse uma resistência teórica. E se a gente for juntar com a confluência do índice do dólar, pensem só, o pessimismo está rodando, né? E aí a situação dos juros subindo, acaba subindo o dólar também. E a bolsa fica aí, está meio querendo cair, mas travada ao mesmo tempo. E se for olhar graficamente, nós temos divergência aqui do DI, nós temos região de resistência do dólar, nós temos região para segurar o índice. Então é como se tivesse um momento tudo se encaixando para qualquer hora começar aqui um cenário de correção de DI, correção de dólar junto e uma alta de índice, tá? Olhando graficamente. Tem outros fatores para juntar com isso também. Aqui em relação aos DI, então, é isso, tá?
E aí, falando em relação a algumas ações aqui que é importante a gente acompanhar também, olhando, por exemplo, a Vale, vamos olhar aqui a Vale. Nós temos uma região de possível suporte, que está fazendo aqui um teste bem importante nesses últimos dias. Só que o macro dela, infelizmente, igual eu vi alguns analistas falando, a Vale é muito chata de olhar, muito chata. Deixa eu ativar aqui o Ctrl J, Ctrl K. Ela é bem difícil, muito sensível, muito, às vezes eu acho muito mais que a Petro, tá? Aqui sofre muita interferência em relação à situação na China. Nós temos aqui como se fosse uma LT passando. Eu acho que esse fundo está testando bastante, esse fundo não está demonstrando força compradora. Está querendo voltar para patamares antes da pandemia. Esse movimento, uma hora ou outra, vai acabar caindo. Não estou confiante no movimento da Vale. Mas olhando mais recente, olhando o basicão mesmo, é a região de um suportezinho aqui que pode acabar respeitando. Mas eu não estou confiante no movimento dela, não quero contar com ela. E aí eu vou para outras aqui que são sensíveis, como por exemplo, Petro. Petro tá ok, tá parada aqui fazendo o que ela tá fazendo nos últimos dias, uma região de caixote, no macrozão, é também um mega caixote também. Então, os últimos dias aqui tá próximo de uma região de suporte também. Não quero contar com ela também, que o movimento aqui tá travado. Eu quero olhar quem tá mais, assim, idêntico ao movimento, que é o IFNC. O IFNC nos últimos dias aqui tem feito uma derivazinha. E aí é importante ressaltar que se a gente for marcar exatamente essa deriva aqui, a gente tem uma LT de cima, né? E uma LT de baixo também que foi meio que afunilando. Houve o rompimento. E aí, price action puro. Olha esse pullback para talvez tentativa para subir. A gente tem fair value gap aqui, tá? Então, a gente precisa de uma correção de alta. É uma região de 61 de retração. Olha lá, cravado do 61 de retração. Então, eu estou gostando muito mais de olhar o IFNC, tá? E IFNC, quando quer, ajuda bastante o movimento do Ibov. Só que nos últimos dias, aqui a gente tem visto uma trava bem feia, né? E aí a Vale e a Petro têm ajudado a performar bastante. Então, se o IFNC começar a fazer movimentos mais fortes como aqui, outras penadas aqui também, ficar atento a isso. Então, eu vejo o fair value gap, eu quero um movimento de alta aqui para o IFNC. Nós estamos com o IFNC em trap zone, então é complicada essa região mesmo, mas acreditando que na força da 200 ela tende, né, reagir com o movimento para cima. Então, espero que seja esse o movimento que venha fazer. Outra que é ativo, pelo menos aqui nós não temos, e aí a gente vai direto lá para o gráfico do macro. Vamos falar do mercado norte-americano. O mercado norte-americano está fazendo um movimento todo parecido com esse mês de julho aqui. Nós tivemos, tá tudo muito idêntico. Dificuldade para renovar a máxima. Tivemos aqui um bear 180, tivemos aqui, não deu prosseguimento de imediato, mas depois tende a dar. Então, está no momento com dificuldade para renovar a máxima. Está longe da MED 20, esteve longe também da MED 20. Tem muito cara de que vai fazer esse movimento de correção depois. E aí junta vários outros fatores. Tem o fato das empresas não estarem performando seus lucros da forma como o S&P está subindo. Tem o fato que o Nasdaq, que fez todo esse movimento de alta aqui no início do ano, não está subindo junto. Aqui o Nasdaq, por exemplo, está longe ainda do topo. Não chegou a renovar o topo, não. Dow Jones, foi o Dow Jones que chegou a fazer. E ele também fez aqui o BR 180, que está muito parecido com o movimento do S&P, tá? Então, basicamente está sendo as 20 maiores ali empresas, as 30 no caso, maiores empresas, que está tentando performar o S&P para cima, porque o restante não está ajudando tanto. E aí a gente vai para o DXY. Eu falei do DXY na quinta-feira, né, que está esticado. Isso aqui não é normal, ó. Isso aqui não é normal, acabou também influenciando a alta do dólar aqui também com o real, mas chegou num ponto agora que chega, né? Aí fez aí um padrão 2-3, que por enquanto não renovou a mínima, tá quase, tá abrindo aqui agora o DXY, uma região de troca de polaridade, tá esticado, tá longe da 20, temos também para quem olha IFR, também está com divergência de IFR, então tá precisando de uma correção. E se juntar com isso, se tudo der certo aqui também no local, a gente pode ver um movimento então de baixa do dólar, de DIs também, e a questão do Ibov vai acabar performando bem, tá? E aí a gente vai agora lá pro EWZ com o Ibov dolarizado. O EWZ ainda tá numa região de trava muito forte, tem LT aqui, LT de suporte, o movimento tá caindo em canal, igual aqui, caindo em canalzinho, mas sem pânico ainda, é uma região que está indicando trava compradora. Hang
China fez um pullback aí na 20, muito agressivo. Será que vai conseguir performar mais uma vez para cima? Eu acho que vai dar uma subidinha, tá? Acho que vai dar uma subidinha e pode acabar influenciando o movimento aqui da Vale e do minério de ferro. Só por causa disso aqui, mas graficamente tá bem esticado ainda e em relação ao motivo dessa alta, não tem nada assim sustentável a ideia do pacote de incentivo do governo, tá? O VIX aqui tá caindo. O movimento tá bem tranquilo. Uma outra coisa do Hang Seng importante para ressaltar, que eu falei dias anteriores. O mensal da China, a gente teve aqui um movimento lá de trás, uma LT, tá? Lá de trás, desde 80 e tanto, essa LT tá respeitando como suporte. E aí, no ano de 2022, houve a tentativa de rompimento, esticado, corrigiu e está tentando ainda respeitar essa LT. Inclusive, nós tivemos aqui um fundo, por causa desse movimento do pacote de incentivo, né? Nós tivemos aqui um fundo mais alto. E aí, respeitou agora essa região de troca de polaridade. Então, não sei o que esse preço pode fazer que agora não. Vai formar uma lateralidade. De qualquer forma, essa LT não foi rompida desde a década de 80. E aí, será que nós estamos diante de um movimento de rompimento? Eis a questão. Aqui, em relação ao minério de ferro, a gente tem um cenário bem complicado no macro, né? O mensal, isso aqui. Agora vamos para o diário para ficar mais próximo. A visualização basicamente respeitou a média de 200, era esperada uma correção, por isso que a Vale sentiu esses dias, por isso que puxou o Ibov também um pouco para baixo. Mas eu não gosto de ficar olhando muito minério, que saco. Aqui a Petro, né, teve movimento de alta aqui forte, aí situação lá de Israel, de Irã, aí não sei o que aconteceu depois, aquela brigazinha ali. O movimento acabou corrigindo, juntou também com a questão da demanda da China, que se discute como que está a demanda chinesa. Questão dos Estados Unidos também, mas o movimento aí fez correção nesses próximos dias. Aqui numa região muito importante, de fundo. Mas não estou assim tão preocupada graficamente em nenhum ponto tão importante, nem em minério, nem em petróleo. Os dois estão numa região ok. Agora, o que me preocupa das commodities é o ouro. Isso aqui não é normal, tá? Isso aqui preocupa. Isso aqui acaba influenciando o movimento do dólar. Nós tivemos aqui uma alta muito forte aqui em março desse ano. Olha a pancada que foi para cima. Naquela época o índice despencou. Tomar muito cuidado com esse ouro. Não é legal essa subida. O ouro é um ativo de situação de risco, né? Que é como se fosse uma segurança. E aí nós temos aqui o movimento cada vez mais esticando. A média de 20, olha a distância da média de 200. Não é normal, tá? Alguns dias consecutivos de alta aí. Eu não fico assim segura com isso. Então é necessário uma correçãozinha aí do ouro pra gente ver um pouco de calmaria aí nos mercados. Aqui os os juros, né? Os bonds estão pelo menos travados. Nós temos aqui uma trava de 10 anos. Nós temos aqui também tentativa de trava do 30. Por curiosidade, Bitcoin, que eu não sou de olhar Bitcoin está aqui formando, estava até vendo esses últimos dias, por curiosidade semanal, nós temos um cenário que está indicando que o negócio vai subir, tá? Está indicando que o negócio vai subir, que vai renovar a máxima. Nós temos aqui algumas figuras possíveis. Primeiro, eu vi o pessoal comentando essa xícara, né? Como se fosse uma xícara. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro. Então, aqui a linha do pescoço tem uma liquidez muito forte aqui em cima. Se for aproximar a imagem, a gente tem aqui como se fosse um canal, que pode ser uma bandeira de alta. Nós temos aqui movimento que está tentando romper. Inclusive, fez uma sequência compradora, um pullback acima da 20 e agora está dando ignição a esse pivôzinho de alta. Nós tivemos aqui um favelo gap, que acabou sendo preenchido, mas nós temos outro aqui embaixo, que por enquanto não foi testado, né? Não sei se parece que o Bitcoin não respeita aqui alguns favelo gaps, mas ele respeita os maiores, né? A gente tem ali um dos maiores, que no caso esse aqui, acabou sendo preenchido. Então, nós temos aqui uma região de liquidez. Sinceramente, eu vejo esse negócio pra cima, tá? Pra cima aí. Falando em relação ao mensal, a gente vê o pullback da média de 20 também, bem claro o movimento aqui. O cenário tá com cara que vai pra cima. Aqui voltando pro diário, mudando aqui de ativo, comentando em relação a Vale e Petro, fica muito atento à DR das duas, tá? Tá impactando bastante esses últimos dias. A DR, o pré-mercado, tanto Petro quanto Vale.
O YouTube não parece, tem dia que não parece. Mas fora isso, só comentando aqui as magníficas, né, do S&P, setor de tecnologia, não estão subindo. Não estão subindo, estão travadas. Então, por isso está muito sem sentido a alta do mercado norte-americano. Já digo isso há tempos. E aí, puxando aqui algumas coisas que essa semana eu cheguei a repostar, né? Alguns comentários importantes. Deixa eu voltar. Peraí. Deixa eu ver a partir de onde que é importante ressaltar. Esse aqui é um ponto que o Vlad possivelmente vai até atualizar hoje, que é a respeito do Ibov, né? A gente tem muitas e muitas ações abaixo da média de 20. Geralmente, quando a gente tem esse cenário, a gente pode meio que cravar um possível fundo, tá? A imagem está desatualizada, nós temos essa imagem aqui do dia 10 de outubro, então já se passou 10 dias, mas a gente viu que o cenário do Ibov no geral foi de queda, então isso aqui deve ter piorado o cenário. Quando teve esse movimento aqui, nós tivemos o mini fundo. Quando nós tivemos esse aqui, nós tivemos o fundo do ano passado. Quando nós tivemos esse aqui, nós tivemos o mini fundo também. Esse aqui, mini fundo também. Aqui foi um fundo. Então, nós estamos nessa região. E aí, junta com o cenário do gráfico também. Puxando aqui outras coisas que eu cheguei a compartilhar, que foi justamente a divergência, né? Atualizando a imagem, o Ibov aqui fez, né, um movimento de correção e agora está aqui. Mas ainda tem divergência, tá? Tem divergência nessa região desse fundo. E isso pode ser mais um fundamento para talvez uma alta. Depois, nós temos aqui situação... a questão da LT. Muitos estão vendo isso. Muitos, os grafistas, né? Só que as pessoas que são influenciadas por notícias estão muito pessimistas ainda em relação ao Ibov. E é aquilo. Tomar cuidado, porque nos movimentos de pessimismo que a gente pode ver uma grande correção. Outra coisa que a gente teve, que o DXY, né, chegou a subir vários dias consecutivos, algo que até aquele dia 11 não chegava, quer dizer, bateu o recorde de novembro de 2016. Então, se subiu mais é porque nem é de 2016 mais o recorde, se não foi o maior recorde que nós tivemos, né, do DXY lá fora só subindo. Outra coisa importante ressaltar, que infelizmente se a gente for ver o dólar no geral, essa imagem que eu não entendi muito como a pessoa considerou, do topo, tá? Porque eu não encontrei esse topo aqui batendo essa LT, mas o fundo sim, eu tenho essa LT aqui marcada. Nós tivemos então esse ano, né, o dólar aqui respeitando, e aí tem essas estrelinhas aqui de PT, né? Vai agora para onde? 8, 6 aqui no caso, 9, 7, qual o preço que vai, né? Bater aqui as estrelinhas. Outra coisa importante do IFR, do DXY também, outras pessoas também estão vendo que o IFR lá fora está divergente. Nós temos aqui um movimento muito esticado. Se for ver, o último topo foi aqui, mas graficamente está muito mais baixo, né? Então, o DXY lá fora subiu de uma forma nada saudável. No caso, se for confirmar isso, a gente pode ver uma correção do dólar lá fora e se tudo aqui der certo, também uma correção aqui. O S&P também estão comparando o que eu falei, que está parecido muito com o movimento ali de julho. Todo o cenário está se encaixando junto com bandas de Bollinger também. Outra coisa que não está batendo é a questão da expectativa de lucros das empresas estão desabando, e mais ainda assim a Bolsa Americana está subindo em próximo de máxima histórica. Então não faz muito sentido. Isso aqui mais uma coisa que não faz muito sentido. Outra coisa interessante que eu cheguei a ver foi isso aqui, do movimento do S&P afunilando. Nós temos aqui um movimento bem afunilado do S&P. No caso, atualmente está aqui mais próximo do topo, então se respeitar essa figura que tem nessa de reversão, a gente pode esperar um movimento de alta. Fora a questão da divergência, né? Divergência do IFR, nós temos aqui topo menor do IFR, porém topo mais alto aqui pelo gráfico. Morgan, no fluxo, está atuando muito, e eu não estou reparando, pelo menos, muita presença da UBS ultimamente, tá? A Morgan que está ditando muito o movimento. Isso aqui foi a imagem do dia 17, 17 foi quinta. Olha o que a Morgan fez, olha como que o gráfico fez. Então, né, muito idêntico. Sexta-feira também foi a mesma coisa. Outra coisa aqui, em relação a... juntando, né, que o movimento está ficando cada vez mais parecido com o que aconteceu em julho. Um cenário muito idêntico aqui. Do S&P, essa imagem. Outra coisa sobre... Deixa eu ver aqui. O que é isso? Deixa eu lembrar... Uma coisa interessante que eu não cheguei a comentar, tá? Isso aqui, eu acho que foi quinta ou... Foi na sexta-feira. E aquela imagem da Morgan, peço desculpa, aquilo ali foi da sexta, tá? Aquilo ali foi da sexta-feira, ó.
Movimento. Opa! Não, isso aqui foi da quinta mesmo. Agora essa imagem aqui que eu quero falar é de sexta-feira que compartilharam. Então, a situação que está muito estranho, né? Como que o mercado de juros e dólar real estão performando nos últimos dias. Enfim, o que está acontecendo? Os lucros do Ibov se beneficiam pelo câmbio mais desvalorizado. Então, como se fosse assim, por exemplo, é, pela questão justamente aqui, ó, pela grande exposição às empresas, né, de commodities. E aí junta o PIB nominal, que é o PIB real mais a inflação, está crescendo. Está crescendo acima de 7, impulsionando os lucros das empresas domésticas, que devem apresentar um outro trimestre forte agora no terceiro trimestre. Aí, diferente do cenário lá nos Estados Unidos, a gente tem um cenário das empresas aqui bem diferente, tá? E aí a gente junta aqui com o terceiro fator. A China ajudou recentemente com estímulos anunciados, que, detalhe, não ainda esclareceram como que vai ser feito esse estímulo. Acaba puxando o setor da mineração, tá? Outra coisa, as empresas no Brasil estão retornando bastante capital com dividendos altos e recompras. E o valuation barato da bolsa, que ajuda a se tornar uma espécie de amortecedor. Então, assim, no geral, a gente está vendo algo, mais um gatilho aqui, um fundamento para talvez uma alta a qualquer momento da bolsa começar, tá? Agora que a bolsa já segurou bem frente a essa grande alta de juros, sim, se a gente for pensar, o juros subiu bastante. O dólar está subindo, mas a bolsa está segurando. Aí, pelo menos, cara aqui, já começa a ver muita gente, né, se animando caso os juros voltem a ceder. Então, é por isso que a gente tem que ficar muito atento aos juros, como que o movimento dos juros vai fazer ainda, porque a bolsa está tentando segurar a situação, não está despencando, mesmo que o juros esteja subindo e o dólar também. E aí a gente pode ver a bolsa para novas altas, que graficamente já está indicando esse cenário. Outra coisa aqui, só deixa eu ver um comentário. Divergência, né? Geralmente o dólar lá fora e o petróleo, né, andam muito próximo no movimento. E aí, graficamente, a gente vê isso. Um cenário de alta dos dois, queda dos dois, alta dos dois. E aí a gente está vendo um gap. Um está caindo, o outro está subindo, tá? No caso, o dólar está subindo, o petróleo está caindo. Uma divergência também. Isso daqui foi o cenário de sexta-feira. Morgan, de novo, fez o cenário de sexta. Morgan no fluxo, queda início do dia, graficamente queda. Depois, disparou para cima. Depois, disparou para baixo. Depois, parou. Então, tem que ficar muito atento a essa Morgan, essa bendita, que já tem uns 2 meses mais ou menos que ela está fazendo esse movimento. Outra coisa aqui que eu ressalto é que ainda o cenário local está sendo um grande empecilho, tá? Para a gente ver aí um cenário de alta da bolsa, porque a gente, por exemplo, na sexta-feira, outras moedas emergentes performaram bem e nós acabamos tendo aí um cenário bem ruim. Então, só perdemos aqui para a moeda da Turquia e atrás da gente, né, nós tivemos aí a da Argentina. Mas o resto, tudo teve aqui uma valorização diante do dólar. Então, o cenário local ainda está impactando bastante. Uma outra coisa que também um outro analista viu, que é o IFNC, que ele pode ajudar bastante o IFNC, que é o 61 de retração que eu falei, que tem a SLT, que está com cara de pullback para subir. Então, chegou na média de 200 também, chegou derivando. Algumas pessoas estão vendo. Essa imagem que eu rachei de rir, norte-americanos, água, né? Tipo no deserto, aqui 1 milha, aqui 1 quilômetro. Aí os norte-americanos vão pro lado da milha, porque eles não sabem a questão da diferença de milha com quilômetro. Outra questão que também está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas nas bolsas, nas empresas da zona do euro ali, tá? A questão aqui que lucros da Europa, das empresas da Europa, né, caindo e as ações também, no geral, estão subindo. Outra coisa um pouco sem sentido também. Isso aqui o Vlad, inclusive, vai ressaltar hoje, que eu já venho ressaltando, né, essa imagem do meio de mandato que a gente tem. A gente tem uma queda aqui para acontecer e finalzinho de outubro ser um possível fundo. Talvez dia 28/10, tá? Ali, mais ou menos dia 28/10, possível fundo. Se acontecer agora, não vai ser estranho também, porque não tem que ser cravado dia 28/10. Mas, se for olhar aqui o ciclo, pode ser. E aí, depois a gente engata o movimento de alta e junta com todo esse cenário que eu estou falando, o pessimismo que as pessoas têm. Mas uma outra coisa que eu achei bem interessante, um texto que eu vi esses dias, deixa eu ver o que foi que eu achei. Peraí. Vou achar não. Era um comentário de uma pessoa que eu gosto bastante daquela ideia de justamente esse movimento de pessimismo que a gente pode ver. O movimento de alta da bolsa, tá? Então, ninguém
ou pouquíssimos podem acreditar na alta para ela acontecer. E é justamente isso, né? Justamente no momento que ninguém, no geral, tá acreditando na alta, ela justamente pode acontecer. E o contrário, tá? E o contrário. Então, o gráfico é muito bom de juntar. Já vou abrir a live aqui do Vlad, mas vai começar ainda? Deixa eu ver. Peraí. Então, a imagem aqui, justamente, junta com esse fato aqui de possível fundo agora para outubro. E aí, se for juntar com essa outra imagem também do ciclo que a gente tem outubro também aqui no finalzinho. E por enquanto, o cenário aí, depois ele vai ressaltar algumas coisas que também eu devo ter dito. A questão da média de 20 está apontada para cima, outra média também. Ele vai falar de outros ativos. Aí o dólar é interessante também ver o que ele está pensando. Recomendo que vocês vejam. E se o Rafa também postar hoje, recomendo também ver, que é um pouco mais avançado a análise dele de macroeconomia. Aí é mais fundamento. O Vlad é mais gráfico. Notícia essa semana, eu estava até esquecendo de falar. Segunda-feira geralmente é normal, né? Então amanhã, Boletim Fox, normal. Mas não tem mais outra notícia relevante. Aí terça-feira nós temos aqui nada relevante. Quarta-feira, algumas notícias na zona do euro. Temos venda de casa usada que não é de movimentar, então nada 9,5. Estoque de petróleo bruto não é de movimentar, então quarta também não tem nada. Aí quinta-feira, notícia na zona do euro. Nós aqui temos, isso aqui vai ser 9 horas, tá? Sempre tá vindo errado ultimamente. Isso aqui vai ser 9 horas, eu acho que não vai ser 8. Então, na abertura do pregão. Depois, pedido inicial de seguro-desemprego não é de movimentar sozinho. Pode ter um movimentozinho ou outro, mas não é sozinho de movimentar. Precisa de alguma coisa, outra coisa forte. Aí tem 10,45 PMI, que eu também não curto tanto. E praticamente mais nada. Já na sexta, aqui também não tem. Alguns índices aqui, pode trazer um movimento ou outro, mas de notícia mais uma semana bem tranquila no geral, tá? Infelizmente, uma semana bem tranquila aqui de notícias. Então, basicamente, eu acho que é só isso para ressaltar. Vamos ver como vai ser essa semana.